passando no começo do vídeo para pedir o seu like e bom vídeo. E eu gostaria de saber, o que vocês acharam do livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel? Impressões gerais do livro. Olha, eu acho que é um livro que uma das grandes vantagens que o Housel tem em relação, por exemplo, ao do Pai Rico, Pai Pobre, é que ele fala a linguagem de hoje em dia. Então ele traz para a realidade com exemplos reais, de uma forma muito gostosa de se ler, porque é um tema chato, para ser bem honesto, porque as pessoas não querem entender que as coisas levam tempo. Pelo contrário, hoje em dia a gente está no mundo que tudo é rápido. Só que enriquecer investindo leva tempo. E ele traz de uma forma que é contagiante, e com exemplos reais e com casos reais, e que inclusive, ao meu ver, que foi o que eu me baseei para montar a palestra que eu dei no VR Camp no final de semana, é mostrar que o tempo é muito mais valioso do que a gente tem noção dele. Então te faz ficar reflexivo sobre, por que eu vou ficar gastando meu tempo se eu posso usar ele a meu favor e ter resultados espetaculares, só que vai levar tempo. E é isso que é difícil de entender hoje em dia. Então eu acho ele um excelente escritor porque ele fala a nossa linguagem, a linguagem atual dessa juventude, dessa geração nova, que o Kiyosaki, por exemplo, já fica um pouco mais complicado de se entender. Não, eu concordo. Eu acho que a questão temporal é bastante importante. Esse livro tem alguns anos, o Kiyosaki já tem algumas décadas. Isso. Né? A gente falou sobre isso, né, Bruno? Mas a parte de investimentos do Kiyosaki é uma coisa que eu peço para as pessoas não levarem muito a sério. É história de pescador, né, cara? Exato. Tradear ações, ganhar dinheiro muito rápido, por aí vai. Essa parte no finalzinho do livro. Acho que é de uma época que isso tinha algumas falácias que eram tidas como verdade, que hoje a gente sabe que não é bem assim. Ao mesmo tempo, eu acho que o Morgan Housel, ele focou muito em questões como poupar, viver sempre abaixo do quanto você ganha. E eu acho que está certo, eu acho que é fundamental. Ao mesmo tempo, eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre, ele falava um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Então, quando eu estava lendo a Psicologia Financeira, eu falei assim, cara, eu acho que eles são muito parecidos, né? Mas eu acho que a maneira como eles querem passar a mensagem é um pouquinho diferente. O Pai Rico, Pai Pobre, ele entra muito na mentalidade de uma pessoa rica que quer construir fortunas. Isso é legal. Talvez não sirva para grande parte da população. Acho que também é um ensinamento importante. O Morgan Housel, ele vai... A impressão que eu tenho é que ele foca mais em redução de custos do que novas gerações de receita. Então, assim, eu acho que os livros eles acabam sendo complementares, porque, ao mesmo tempo, o Morgan Housel fala sobre ETFs, né? Uma coisa que... acho que na época do Kiyosaki, que ele escreveu o livro, nem se tinha. Né? Nem existia. Fundos indexados, de baixo custo. Ou se existia, era um negócio também que não tinha expressão que tem hoje. Exato. Então, eu acho que ambos os livros são válidos. Eu, particularmente, achei o Pai Rico, Pai Pobre mais gostoso de ler. Só que o final foi muita dureza, assim. Eu sentia quase uma dor física em ver algumas coisas que ele falava relacionadas a investimentos. Então, assim, eu acho que ambas são leituras válidas. Mas eu começaria pelo Pai Rico, Pai Pobre e depois o Morgan Housel. Acho que seria um caminho legal mesmo. Jura? Eu começaria diferente. Você não leria o Pai Rico, Pai Pobre? Respeito sua opinião, Felipe, mas acho um posicionamento burro. Pode continuar, Giovana. Depois que eu fiz esse prelúdio aqui. Isso é um meme, pra quem não sabe. Que eu e o Bruno a gente gosta bastante. Não, mas é porque eu acho que eu começaria com o Morgan Housel. Eu acho que eu indicaria, pelo menos, começar com a Psicologia Financeira, justamente por vir com algo mais conceitual e fundamentalista ali para todo o público. Então, acho que concordo muito com vocês dois, muito nesse sentido de que o Pai Rico, Pai Pobre traz essa expectativa do empreendedorismo, mas eu gostei que a Psicologia Financeira me passou um pouco essa sensação de back to basics mais, assim, Exato. sabe? Do que o Pai Rico, Pai Pobre. Então, por isso, só esse ponto que eu discordaria para começar com a Psicologia Financeira, além de ser mais atual também. Então, acho que quando você lê o Pai Rico, Pai Pobre sem ter qualquer tipo de bagagem, corre o risco de você se enviesar por um desses pontos que o Kiyosaki levanta e que talvez a gente não concorde tanto mais hoje em dia. E a Psicologia Financeira a gente tem pontos mais convergentes, eu diria. Eu diria que a Giovana é muito sensata porque ela concorda com o que eu vou falar aqui. Nossa. Mas eu acho o livro do Morgan Housel muito bom. Inclusive, eu fui observar agora o subtítulo dele, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade. E eu estou num processo já no final da escrita do meu livro. Eu estava escrevendo um livro que ele teria uma parte introdutória e depois teria alguns mandamentos, digamos assim, que seriam lições atemporais sobre dinheiro. Inclusive pensei em dar esse subtítulo. Eu vi que já não posso, vou estar copiando ele. Porque ele pensou muito bem, de fato, nessas lições atemporais.
E é um livro que eu achei muito fácil de ler. Então, para um cara que está iniciando nesse mundo de investimento, é interessante até porque ele não fala pesadamente sobre investimento. Ele fala de alguma coisa até que vem antes, né? Questão de uma mentalidade, de você ter um foco no longo prazo, um certo planejamento. Eu gostei muito, por exemplo, de quando ele fala que o razoável, ele é maior do que o racional. Sim. Então, tem vários pontos a serem discutidos. Mas eu vou começar esse livro... E aí eu deixo o gancho com vocês, falando sobre a história de dois camaradas, Richard Fusconi e do Ronald James Reed. Então, para quem não leu esse livro, logo no começo, ele fala sobre a história de um cara que você pode buscar aí na Wikipedia, que ele era um frentista, um faxineiro e um investidor e filantropo, porque ao falecer, com mais de 90 anos, deixou uma herança de 8 milhões, 2 para os seus parentes e 6 milhões ele doou para o hospital, para a biblioteca local. E esse cara, ele não foi rico durante a vida, ele não era herdeiro, ele trabalhou ganhando razoavelmente pouco até, né? Perto de outras pessoas no mercado americano. Ele levava uma vida modesta e morreu multimilionário. E aí todo mundo, nossa, será que ele ganhou na loteria escondido? E não, ele só tinha investido e deixado o tempo passar. E ele coloca uma oposição entre este camarada super simples, com uma habilidade comportamental de ser paciente e investir por longo prazo, com um executivo chamado Richard Fusconi, que trabalhava no banco Merrill Lynch, ele era formado em Harvard e se aposentou com 40 anos. Ele estava numa lista 40 under 40, 40 antes dos 40, devido a ser um cara talentosíssimo. E ao mesmo tempo em que o Ronald James Reed estava falecendo, esse cara estava quebrando na crise de 2008. Porque ele tinha uma casa que ele comprou, na verdade tinha financiado, ela era muito cara, tinha um gasto gigantesco, fez uma dívida, não conseguiu pagar, foi à falência, a casa lá foi leiloada por uma fração do seu valor, e quando esse cara estava quebrando, ele falou pro juiz, nesse momento eu não tenho nenhuma fonte de renda. Então ele fala que você ficar rico tem muito mais a ver com aspectos comportamentais do que com habilidade propriamente técnica. E ele fala sobre como essa história ela é muito específica do mercado financeiro. Porque você não vê, por exemplo, Ronald James Reed era um faxineiro, vamos colocar assim. Um faxineiro não vai, ao acaso, operar um coração melhor do que um cirurgião. Ele não vai, ao acaso, construir um prédio melhor do que um engenheiro. Ele não vai conseguir projetar uma bomba nuclear melhor do que os físicos, engenheiros nucleares, né? O que ele coloca aqui. Agora, na hora de investir, esse cara pode ter resultados melhores que os profissionais devido ao aspecto comportamental, a maneira como ele se comporta no mercado. Eu deixo o gancho para vocês. O que vocês acharam dessa primeira parte do livro? Logo no começo ele inicia assim. Eu acho que é por isso que eu concordo com a Giovana que todo mundo tinha que ler esse livro em vez de começar pelo Pai Rico, Pai Pobre. O mercado... Deixaram sozinho, filho. Cara, eu tô sentindo um pouco ruim. Me parece muito combinado antes disso, você viu? Não é. É porque eu vejo por experiência. Eu tenho 25 anos de mesa de operações. Eu operei a vida inteira. Tomei risco todos os dias durante 25 anos. E é 100% comportamental. Entendeu? É 100% comportamental. E investir, principalmente no Brasil, que é a nossa maior dificuldade, é primeiro, é entender que o brasileiro não sabe o que é longo prazo para nada. Porque ele nem teve tempo de longo prazo. A gente tem 30 anos de moeda. Não é nada 30 anos de moeda. O mercado vai fazer 15 anos agora, porque não tinha mercado até 2008 para pessoa física. Então, ele entender que o longo prazo premia num país que de 4 em 4 anos tudo muda, é muito difícil na cabeça dele. Eu fiz um levantamento baseado na história do Psicologia Financeira para um conteúdo que eu quero gerar. Eu só de pesquisar levemente na internet, eu achei 338 histórias igual a do Ronald. De americanos comuns, totalmente low profile, de cargos, de profissões, de condições totalmente diferentes, todos milionários no final da vida, porque tiveram a disciplina de repetir a mesma coisa pela vida toda. Viver abaixo do que se ganha aqui, na concepção do brasileiro. Eu não vou ser miserável. Não é ser miserável. Não é abrir mão do conforto. Mas é ter o bom senso de que a vida não se eleva tão rápido, seu nível de vida, como o seu salário e tudo mais. Você tem que ter um equilíbrio. E é repetir a mesma coisa a vida toda. Que hoje nos Estados Unidos é muito mais fácil porque você tem os ETFs. Tanto que o mercado americano do Pai Rico, Pai Pobre para o Psicologia Financeira, hoje o mercado é quase que 60% passivo e não ativo. No Pai Rico, Pai Pobre era totalmente ativo o mercado. Você tinha que fazer stock picking ou você ia parar na mão de mutual funds que estavam também ainda engatinhando. E é 100% comportamento. A gente vê isso depois de... Eu estou no Viver de Renda com o Bruno desde 2020, de setembro. Já são 15 turmas
com o viver de renda. 5 indo para a quinta no viver de renda no exterior. Mais de 15 mil alunos. É 100% cabeça. E se ele não entende isso e confia aqui, se eu repetir, como o Bruno falou, só o mercado financeiro te permite isso. Todos os dias a mesma coisa, quase da minha vida, em algum momento o tempo vai me premiar, eu vou ficar milionário. Acabou. É simples assim. Mas o brasileiro realmente não tem nem a disciplina e nem a cabeça. É o que você falou. São várias coisas que eu acho que ferra a gente. Tem essa coisa de, não vou economizar porque isso vai parecer que eu sou miserável. Ou tenho que parecer mais do que eu sou. Posso dar um exemplo disso, Bololinha? Para mostrar como o brasileiro ele tem que ser estudado devido à dissonância cognitiva. Você fala pro cara assim, investe pro futuro. Mas eu posso morrer amanhã. Faz um seguro de vida. Mas não vou morrer amanhã. Então o cara, ele, né? Por a mesma coisa, dá um outro argumento, ele fala, não, mas veja que não é bem assim. Então o brasileiro, de fato, ele é muito imediatista. Eu gostaria de saber, não sei se a gente consegue levantar isso, talvez através da Portfel, qual o tempo médio que o brasileiro fica no mercado. Porque eu desconfio que seja um tempo muito curto. E como o Fábio falou, a própria estrutura do mercado ela vai te premiar no longo prazo. Se você vai e compra um ETF, ou aqui no Brasil, onde o mercado ainda é mais ineficiente, você monta uma carteira de ações porque entende que ainda compensa. Se você vai lá e escolhe 10 empresas, e aí metade dá errado, e quando eu digo dá errado, é dar muito errado. Algumas chegam a quebrar, por exemplo, mas outra metade sobe mais de 100%, e ao longo do tempo isso vai acontecer, vai subir 100, 200, 300, 400, 500%. Então a estrutura do mercado não tem que ser gênio. Se você ficar vivo por tempo suficiente, você vai acabar sendo premiado. É por isso que os bilionários de bolsa, tanto aqui quanto lá fora, todos têm cabelos brancos, né? Ou ausência de cabelos. Todos, no final das contas. Nessa hora, a câmera, ela cortou o Felipe. Então isso acontece. Não é preciso ser gênio, tem que ser um sobrevivente. E eu queria saber durante quanto tempo o pessoal sobrevive no mercado, porque eu acho que muita gente vai embora rápido. E eu sempre falo que se você for um investidor médio por um tempo acima da média, você fica rico. Mas eu acredito que isso está mudando, porque é exatamente o que o Fábio falou. A moeda é muito nova. Eu acho que tem que ter uma certa educação para as pessoas e é o que a gente tem feito. Não falando que a gente vai mudar atingir o Brasil todo mundo, mas acho que tem uma parte da população se educando, entendendo como funciona. Então, acho que pode ser que no futuro a gente tenha uma galera mais conscientizada. Claro. Primeiro ponto, calvofobia é algo que deve ser levado muito a sério. Tá. Segundo ponto... Gente, isso tudo é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão cancelar a gente. São todos amigos. Nós aqui somos amigos, a gente tava Eu raspo porque eu quero, tá bem? O segundo ponto é que eu concordo que o psicologia financeira é mais importante. Até por isso eu deixei ele para depois, para a pessoa talvez absorver algumas ideias de ele segue tentando se defender. E depois ele ficando. Mas, quanto a esse ponto que vocês trouxeram, eu tinha visto esses dados, eu não lembrava de cabeça, então pesquisei agora no Yahoo Finance, rapidinho, né? Sobre esse ponto de quanto tempo uma pessoa segura ações. Dado que ações, teoricamente, a gente segura por um longuíssimo prazo, entende-se longo prazo a partir de 10 anos, tem dados que mostram quanto, na média, nos Estados Unidos, um investidor segura uma ação. Se a gente olhar, hoje em dia, a média, de acordo com a New York Stock Exchange, né, a Bolsa de Nova York, a média em que o investidor segura uma ação é de 5 meses e meio. Nossa. Se a gente voltar no tempo... Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Se a gente for para 1950, um investidor típico, né, entende-se um investidor médio, segurava suas ações, na média, por 8 anos. Então, uma das coisas que a gente está vendo, e eu acompanho muito como profissional que faz consultoria, é vendo o quanto o excesso de informações faz com que pessoas, às vezes, comecem a tomar decisões mal fundamentadas. E aí, aproveitando para fazer um paralelo, até com outro livro do Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia pelas suas teses de finanças comportamentais, ele fez um estudo em que ele comparava a performance de portfólios de pessoas que olhavam portfólio toda semana, todo mês e uma vez por ano. E ele mostrou que pessoas que olhavam toda vez por ano tinham performance melhor do que aqueles que olhavam toda semana. Então, isso mostra um pouquinho como é que, ao contrário de um cirurgião que tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo vendo, mostra sobre o cenário probabilístico no mercado financeiro, que muitas vezes você ser mais passivo, né, olhar menos a informações e ruídos que a gente chama, vai levar ao sucesso de longo prazo. Óbvio, não estou falando para comprar qualquer coisa e falar, Felipe falou para ficar 10 anos, né? E é um negócio ruim. Mas para lojas americanas espera 10 anos que acontece. Mas dado que você fez uma análise prévia
minimamente razoável de um determinado ativo, isso enquadra-se tudo, tá? Porque a gente está numa época até de falar de títulos de renda fixa de 40 anos de duração. É bem fundamentado. E olha, com menos frequência, você fica menos exposto aos ruídos e faz com que você gire menos a carteira, do que no fim das contas aponta para melhores resultados no longo prazo, né? Na média. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Obrigado.